Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Isaías, capítulo 39, que diz assim: A embaixada da Babilônia. Por este tempo, Merodach, Balada, filho de Balada, rei da Babilônia, enviou carta e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e já tinha se convalescido. Ezequias se agradou e disse, e mostrou-lhe o mensageiro a casa do seu tesouro, para prata, ouro, especiarias, óleo refinados, todo o seu arsenal, tudo quanto se achava no seu tesouro, nenhuma coisa houve nem em sua casa que não mostrasse no seu domínio. E Ezequias não lhe mostrou. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e disse: Que foi que aqueles homens disseram? De onde vieram? Ezequias respondeu: Vieram de uma terra longínqua, da Babilônia. Vieram a mim da Babilônia. Perguntou a ele: Que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: Viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma não há que não tivesse mostrado. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor dos exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, como em teus tesouros, entesourados teus pais, não haverá nada que ficará. A Babilônia virá e levará tudo, tudo, até aí. Até os teus próprios filhos levarão para servir de eunuco. Então Ezequias diz, boa palavra do Senhor. Eu achava que haveria paz, sabe? É assim. Às vezes a gente passa por uma situação, aí quando a gente se recupera, a gente acha agora eu estou curada, aí nós abaixamos a guarda. É a mesma coisa quando nós estamos orando pedindo para Deus certas coisas, bênção, e acontece, e nós baixamos a guarda também. Por quê? Porque nós achamos que nós já recebemos a bênção que nós estávamos buscando e por isso não precisamos nos preocupar mais com nada. É o contrário. Aí nós temos que dobrar a guarda. Por quê? Porque vai vir gente de todo lado para saber como foi que você conquistou, como foi que você ficou curado, que remédio foi, o que você tem, qual é o teu relacionamento com Deus, por que Deus te acha tão especial para fazer o que ele fez e o que ele vai fazer, e por aí começa. Ezequias, nós sabemos que Ezequias tinha ficado enfermo de uma enfermidade mortal, mas Deus curou. E quando Deus curou, aquele povo que estava muito distante, na Babilônia, agora é a oportunidade. Nós nos esquecemos que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra potestade e principado. E o inimigo da nossa alma, ele sabe o momento de atacar. Satanás ele não é igual nós não, que ele vai de qualquer jeito, enfia a cara no muro, na parede. Não, ele não é assim não. Ele é estrategista. Ele fica observando ali o momento certo dele dar o bote. É muito difícil uma cobra dar um bote num animal e ela perder, porque ela fica esperando o momento certo. E Satanás é a serpente. E nós nos esquecemos disso. Por isso nós somos pegos muitas e muitas vezes
por causa disso, porque a gente abaixa a guarda. E acontece o que aconteceu com Ezequias. Então, o que Deus está falando com isso? Nem todo mundo é para entrar dentro da nossa casa. Nem todo mundo que chega na tua casa, tu vai mostrar tudo que tu tem. A gente fica tão feliz que a gente acha, porque aquela pessoa trouxe um presente que não é presente, é uma armadilha. É uma armadilha montada, embalada num papel especial, muito bonito, uma embalagem muito linda, maravilhosa. Porque diante de um presente, o coração se amolece, não é verdade? A pessoa ela pode ser dura que nem uma pedra, mas quando você dá um presente para ela, o coração já quebranta. Saiba agradecer, ser grata, mas saiba até onde você pode colocar o teu pé. Coloca uma tava nesse chocalho badalado, porque a nossa língua é igual um chocalho. Quando começa a badalar, só Deus na causa. Que Deus põe um freio na nossa língua quando a gente for falar coisa que não deve. Porque quando a gente pensa, ai meu Deus, eu já falei, e agora? Comigo já aconteceu. Sabe o que eu fiz? Fui orar, falei, Senhor, apaga da memória dela, apaga da memória dele tudo que eu falei. Que ele dá um apagão lá, passa uma borracha na memória, tira tudo que eu falei. E aconteceu. Aconteceu. Já aconteceu também de uma pessoa chegar no meu trabalho, um controle, e a casa estava de ponta cabeça, e eu orar para aquela pessoa, falei, Senhor, quando ela entrar aqui, ela vai ver que está perfeito, tudo no seu devido lugar, que não tem nada fora do lugar, que está tudo mais limpo do que o sol do meio-dia, mais brilhante. E aconteceu desse jeito. A mulher chegou e disse, meu Deus, que lugar mais limpo é esse? Meu Deus, olha que tem muito tempo que eu trabalho controlando as coisas, eu nunca vi um negócio desse. Tanto é que quando ela chega na fábrica que eu trabalho, na padaria, é uma padaria, ela disse assim, daí a mesma pessoa, então não precisa me preocupar, está tudo no seu devido lugar. Por quê? Porque quando nós temos um relacionamento com Deus, sabe, eu já oro, eu tenho oração preventiva. Oração preventiva, eu já ando na frente, Senhor, eu sou que nem Jó. Senhor, porque possa ser que eu não esteja lá naquele momento, então o Senhor já vai na frente, meu Pai, tratando de tudo, arrumando tudo, não deixa nada fora do lugar, preparando para que o inimigo não me pegue com a boca da bochecha. É assim que nós devemos ser. E se colocar, acreditar na palavra. Eu sei que quando a gente está no começo da nossa caminhada, a gente fica que nem uma folha seca. É o para cá, é o para acolá, tenho um bom aqui, tem um bom acolá. Bom é Deus. Bom é Deus. Ele é bom. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Hoje eu estou numa situação, eu estou numa posição que eu não posso ficar na distração. Eu tenho um foco. O meu foco é Deus. E se eu te desviar meu foco para ficar buscando um da direita e outro da esquerda, nós não somos camaleão, somos. Que ele tem aquele olho, acho que tem uma girada de 180 graus. Eu não tenho. Se eu olhar para a direita, me olhar para a direita, eu não vou poder olhar para frente. Se eu olhar para a esquerda, eu não vou poder olhar para... E se eu olhar para trás, eu vou cair. Não é verdade? Então eu tenho que olhar para o alvo, que é o Senhor Jesus. Ele é meu alvo. Tudo que eu preciso está nele. Tudo que eu preciso está no Senhor Jesus. Tudo que nós precisamos está no Senhor Jesus. Mas até então, você não aprender, você não entender, você vai ficar assim. E muita gente está se perdendo por isso. Tem pessoas que eu vejo uma vez e o Espírito Santo diz, não, corta. É igual os livros. Eu tenho muito livro que eu andava nos impactos, vinha aqueles pregadores de fora, aquele meio mundo de material, eu comprava para ajudar. Mas se eu não lesse ele de uma vez, esquece que não vai ser lido mais. Jogo para escanteio e volta-te para a Bíblia.
Volta-te para a Bíblia. Não estou falando que você não precisa estudar, que você não precisa fazer. Não é nada disso. Deus tem um relacionamento diferente com cada um de nós. Cada coisa no seu devido lugar. O meu é assim. Tudo que eu preciso está na Bíblia. Tudo. Tudo que eu preciso. Sai de lá. Sai da Bíblia. Não sai de lugar nenhum para mim. Vem da Bíblia. A luz da palavra vem do Senhor. E Ezequias ficou nessa. Não, agora eu já estou curado. Nossa, eu estava para morrer. Recebi uma sentença de morte. E agora estou curado. E os pessoal do outro país, bem de longe, estão mandando Olha só, estão mandando presente, eles estão de olho em mim, mandando presente de longe. E não sabendo que aquele presente era a destruição de toda a sua descendência. Era. Toda a descendência dele ia passar por aquela humilhação. Por causa da não vigilância. Porque não vigiou. Por que não vigiou? Ah, é uma palavra bonita, é um presente. Ai, meu, não, mas aquela pessoa, ela fala, eu estou encantado. É, encantamento mesmo. O Satanás, ele faz encantamento. Minha filha, tu fica que tu não vê nada. Tu viu a oração que eu fiz? Para que a pessoa, o controle viesse e visse tudo limpo e viu? É assim. Satanás também. Ele usa, ele é imitador. É encantamento. Tu olha, ele usa o espírito do ilusionismo. Tu olha, mas tu não vê. Tá na tua cara, mas tu não tá vendo nada. Tu vê exatamente aquilo que ele quer que tu vê. Então, por isso, nós temos que entregar tudo na mão do Senhor. Senhor, olha, meus olhos é para a honra e glória do Senhor. Que nada fique encoberto diante dos meus olhos. Nada, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor quer que eu veja, que o Satanás não esconda de mim nada. Vai tirando esse demônio do meu caminho. O espírito da cegueira, o espírito do ilusionismo. Eu já contei para vocês que uma vez eu fui para a igreja numa sexta-feira, que nós temos oração dia de sexta-feira na igreja. E aí eu levei minhas duas netas comigo e as duas tomavam mamadeira. Eu esqueci o leite lá no carro, fui buscar no estacionamento. Fui buscar, quando eu cheguei lá, foi direto para a porta do motorista. Quando eu chegava, a direção ia para o outro lado. Lógico que a direção não mudou, continua no mesmo lugar, mas eu vi a direção do lado o contrário. Quando eu ia para o outro lado, a direção ia para o outro lado. E eu fiquei, acho que eu fui umas 3 ou 4 vezes andando de um lado para o outro, né? E daí eu fiquei como se eu tivesse... A gente fica, parece que a gente tá patetada, bobada, abestalhada. Eu falei, meu Deus, que é isso? Se o pessoal olhasse a minha situação ali, dizia, ela quer roubar esse carro não é dela. Não, esse carro não é dela, não, ela quer roubar. E aí eu parei e Deus iluminou minha memória. Eu falei, Satanás, no nome do Senhor Jesus, para com a tua palhaçada agora. Ponto. Para ver como é que é. Outra vez, eu cheguei do meu trabalho, nesse dia, eu tinha falado que eu ia colocar... Hoje é dia de colocar tudo no seu devido lugar. Porque a gente tem tantos anos de casado, as coisas, vai empurrando as coisas para a barriga, a gente já não conversa mais, vai levando tudo para a barriga, vai levando e não conversa mais. Pode ser não é só com o marido, não, é com o filho, é com a amiga, é com o colega, é com tudo. Tudo tem um momento de você sentar e conversar e colocar tudo no seu devido lugar. E eu disse, hoje, quando eu chegar em casa, eu vou ter uma conversa com meu esposo, olho no olho, nós vamos fazer a retrospectiva. É isso, colocar tudo no seu devido lugar. Porque tem momentos que você tem que fazer isso na sua casa, fazer aquela faxina geral. E eu falei, vai ser hoje. Para que eu fui falar isso de voz alta? Porque eu converso comigo, às vezes, de voz alta, que eu não me conformo de falar só no pensamento, eu falo. Deu um reboliço, meu coração começou a acelerar, meu batimento cardíaco começou a acelerar. Vai para casa agora, vai. Que ir para casa agora? Vou para casa agora, agora que eu comecei a trabalhar. Como que eu vou para casa agora? Vai agora. Falei, vou não. Não vou, só vou na hora que eu tenho que ir. Continuei a trabalhar, fiz uma oração para parar aquele estresse, aquele nervosismo. Quando eu cheguei em casa, que eu enfiei a chave na porta, que eu entrei, me deu uma tosse, mais uma tosse, mais uma tosse que parecia que eu ia morrer. Corri até o meu banheiro em cima, fica na parte de cima,
Olhei no espelho e olhei. Eu falei, não, isso é o Satanás. Eu falei, no nome do Senhor Jesus, eu repreendo essa tosse agora. Olha, irmãos e irmãs, foi na hora, parou na hora, parecia que eu nunca tinha tido aquele ataque de tosse. Então, o Satanás, isso aí é só seta. É seta. E a gente pensa que o mundo espiritual é brincadeira. O mundo espiritual não é brincadeira. O mundo espiritual, ele é tão real como eu estou falando aqui com vocês e vocês mais tarde vão ouvir esse áudio. É real. Então não brinca, porque o Satanás não brinca em serviço. Não, ele não brinca de ser demônio, ele é demônio e ele veio para matar, roubar e destruir. E o nosso Deus veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Então não para de vigiar. Não pensa que é porque a pessoa está sorrindo com você, porque ela está ali mostrando os dentes brancos dela, ela é teu amiga, ela é teu amigo. A gente está vendo ali o sorriso, a cara. Tu não está vendo o planejamento lá dentro da pessoa. Não, tu não está vendo. Então seja prevenida. Sabe? Seja prevenida. A prevenção é a melhor coisa que tem. É melhor prevenir do que remediar. Ai, meu Deus, eu pensei que aquela serpente era minha amiga. Primeiro que serpente não é amiga de ninguém. Isso vale não só para mulher, para homem também. Não é amigo de ninguém. Às vezes o demônio está dentro da nossa própria casa. Lembra que Jesus disse que eu não vim trazer a paz, vim trazer a espada? Que o inimigo do homem está dentro da sua própria casa? No caso de Ezequias, estava vindo de longe. Mas ia ser a destruição da casa dele. Mas Deus avisa. Deus avisa o tempo todo. Por que nós caímos? É porque a gente acha que agora vai ser só sombra e água fresca. Uma redinha na varanda, água de coco e tá tudo mil maravilha. Não é assim, não. Vigia. Vigia. A vigilância ainda é a melhor coisa. Observa e ora em cima daquilo que você está vendo. Porque tu não vai atirar para todo lado se tu não está vendo o alvo. Primeiro tu tem que ver o alvo. Ah, é daqui que está saindo. Aí daí você começa a oração. Vai batendo em retirada, Satanás. Vai, sai da minha família, sai da minha casa, sai dos meus projetos, sai dos meus caminhos no nome do Senhor Jesus. E ele vai sair. E para de ser essa inocente, que é tão inocente, que acha que todo mundo é sua amiga. Não é bem assim, não. Nem tudo que parece é e nem tudo que balança cai. Tem tanta coisa que balança e não cai. Então vamos vigiar. Vamos obedecer. Vamos obedecer. Deus tinha dado para aquele homem mais 15 anos de vida. E a vitória contra os inimigos. Ah, porque Deus já me deu a vitória contra o meu inimigo, eu não preciso vigiar. Aquilo que nós podemos fazer, Deus ele não vai fazer para mim e para você, não. Ah, mas eu sou a menina dos olhos de Deus. Pode até ser. Mas ele não vai fazer aquilo que você pode fazer. Ele já falou isso. Ele não deu 15 anos para Ezequias, não deu? Mas Ezequias não vigiou. Porque Ezequias ficou tão eufórico que resolveu mostrar o ouro, a prata, o óleo, tudo que ele tinha, o arsenal que ele tinha, ele mostrou. Então, quando você mostra o teu segredo para o teu inimigo, ele sabe exatamente aonde ele pode colocar a dose de veneno. Ele sabe exatamente aonde ele pode lançar o míssil dele contra você. Então, o melhor é não mostra tudo. Não mostra tudo. Para de ficar contando a tua vida para quem não deve. Para de ficar abrindo o teu livro de capa a capa e dizendo, venha ler comigo meu livro aqui. Esse é o livro da minha vida. Vem ler comigo. Para com essa inocência. Você não é mais uma criança. Você é adulto, adulta. Já não é bebê mais não. Você já parou do tempo da mamadeira. Você já está na feijoada, já no mocotó. Tá? Parou de ficar brincando de ser criança. Então, Deus, ele dá oportunidade, dá para todos nós. Nós só precisamos aproveitar. Ezequias tinha uma intimidade tão grande com Deus que ele chorou. Ele disse, Senhor, lembra que eu andei
com coração íntegro, ou seja, inteiramente, fielmente contigo. Lembra-te, Senhor. E Deus, o profeta nem saiu ainda do palácio, Deus diz, volta lá e fala para ele que eu acrescento 15 anos e vou dar vitória contra os inimigos dele. Ou seja, vou fazer aquilo que eu prometi, eu vou fazer. Quer dizer, a palavra que eu falei, eu faço o sol retroceder, eu faço tudo voltar atrás, mas eu vou te abençoar. Mas na hora que Ezequiel abaixou a guarda, qual foi a palavra que veio para ele? Que até os filhos dele iam ser levados para ser servido de eunuco, para ser servo na casa do rei. Por quê? Porque não vigiou. Porque não vigiou. Então paramos por aí. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos vigiar. E não vamos pensar que dente branco é filé mignon, é tocinho de porco, que não é não. Não é não. Talvez a pessoa, a serpente, está sorrindo para ti porque ela quer dar o bote, pular bem no teu pescoço, bem na veia aqui, ó. Ó, certinho ali, já era fatal. Era uma vez, entendeu? Então vigia, vaso, vigia. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado pela tua palavra, teu amor, tua misericórdia sobre a nossa vida, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus, consagra esta água, meu Deus, consagra essa peça de roupa, meu Deus. No nome do Senhor Jesus, eu te peço também que na hora que essa pessoa beber desta água, usar deste azeite, Pai, que ela fique curada na mesma hora, não importa qual é a enfermidade que esteja no corpo dela, física ou espiritual, Pai, que ela venha ser sarada de todo e qualquer mal que tiver na vida dela, no nome do Senhor Jesus. Peço também, meu Deus, que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, que essa pessoa venha ter entendimento, que ela venha ter discernimento, que a fé dela venha ser avivada. E que todo o atrapalho que tiver na vida dela, que venha ser removido da vida do teu povo, Senhor. Que as portas venham se abrir, que o Senhor venha dar crescimento para esta obra, venha avivar, venha renovar as forças e o ânimo desta pessoa, Pai. No nome do Senhor Jesus, Pai, vai repreendendo, Senhor, todo demônio devorador, cortador, migrador, espírito de miséria, espírito de destruição da vida, dos nossos caminhos, dos nossos projetos, de tudo que leva o nosso nome, Pai. No nome do Senhor Jesus, que caia por terra toda a seta do inferno lançada contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família. No nome do Senhor Jesus, meu Deus, repreende, Senhor, aquele espírito, Senhor, do Enxucaveira, do Tranca-Rua, da Maria Mulambo, da Pombagira, do Zé Pilinda, todo demônio levantado contra a nossa vida, contra os nossos projetos, que seja removido, amarrado, queimado, lançado no fogo do inferno. No nome do Senhor Jesus, o espírito da enfermidade, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária, oração contrária, caia por terra. Rejeito toda oração contrária contra a minha vida, toda praga lançada contra a minha vida, contra a nossa casa, contra os nossos projetos, seja rejeitado. Senhor, nos blinda com teu sangue, Pai. Nos blinda, Pai. No nome do Senhor Jesus, eu repreendo o espírito do câncer, o espírito do medo, o espírito da depressão, o espírito da loucura. No nome do Senhor Jesus, caia por terra, espírito de loucura, espírito do medo, vai batendo em retirada do caminho dessa pessoa, da vida dela, dos projetos dela. No nome do Senhor Jesus, bate em retirada agora. No nome do Senhor Jesus, vai saindo todo o mal dos nossos caminhos, toda pedra de tropeço, todo embaraço, todo obstáculo seja removido dos nossos caminhos, toda muralha, toda arma forjada não prosperará contra a nossa vida. No nome do Senhor Jesus, vai saindo todo o mal. Aquele demônio que entrou dentro da igreja para desviar aquela pessoa, para levar para o mundo das drogas, aquele homem, aquela mulher, para levar para o mundo das drogas, para o mundo da prostituição, vai saindo da vida dele, Satanás, da vida dela agora, bate em retirada. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu te repreendo. Vai saindo agora todo o mal dos nossos caminhos, bate em retirada. No nome do Senhor Jesus, Pai, envia
tuas legiões de anjos, Senhor, nos nossos lares, Senhor. Em cada canto destas casas, Senhor. Movendo, Pai, com teu sangue, Pai. Vai ungindo com teu sangue, Pai, esta casa, esses projetos. No nome do Senhor Jesus, visita, Senhor, nossos trabalhos, Senhor. Visita, Senhor, removendo aquele espírito de contenda, aquele espírito de inveja, que quando aquela pessoa entra, ela sente um peso em cima dela, a vontade de parar de trabalhar, de não ir mais naquele trabalho. O espírito da inveja vai saindo, Satanás. No nome do Senhor Jesus, eu te repreendo desse local de trabalho. Vai saindo todo o mal agora. No nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, visita os hospitais, Senhor. Visita as clínicas, Senhor. Visita todo o local, todo o leito, Pai, desse hospital, Pai, desta clínica, Pai, tocando, Pai, naqueles que o médico disse já não tem mais jeito. Tem jeito porque eu sou o médico dos médicos. Toca, Senhor, para curar, Pai. Que quando aquele médico passar para visitar, ele vai se surpreender, Pai. Ele vai cair sentado com o diagnóstico, porque o Senhor passou. O Senhor passou e tocou. No nome do Senhor Jesus, toca para curar, para libertar, para sarar de todo mal, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, envia a tua legião de anjos, Senhor. Também, Senhor, nos manicômios, nas penitenciárias, nas cadeias, nos abrigos, nos obregues, em todo lugar deste mundo, aonde houver uma pessoa clamando por socorro, que o Senhor esteja socorrendo o teu povo, livrando o teu povo de toda e qualquer tribulação, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.